qual a interferência ou contribuição do período interbíblico para o Novo Testamento? Rapaz, quem fez essa pergunta aí sabe das coisas, hein? Primeiro tem que explicar o que é período Foi a interbíblico. Tânia Regina. Tânia Regina, você está arrebentando, hein? Período interbíblico é o período que vai 400 anos mais ou menos ali antes de Cristo, que quando terminam as produções dos textos do Antigo Testamento, termina ali o último profeta, Malaquias, né? E fica sem profeta até João Batista. Esse período de 400 anos sem profeta é o chamado período interbíblico, ou intertestamentário, né? Eu acho que a palavra mais correta é intertestamentário, que está no meio dos dois testamentos. Quando termina Malaquias e até Jesus, são 400 anos. Então, esse período, ele aconteceu sem profetismo em Israel, por quê? Pelo que eu disse ao Tiago, porque os sacerdotes, ao tomarem o poder de Jerusalém, concentraram neles a função de profetas e mataram os profetas que haviam. Então, é por isso que não tem produção de texto profético nesse período aí. É nesse período que vai surgir a apocalíptica, que é o gênero literário que João depois usa lá no Apocalipse. São esses 400 anos aí. Perfeito. Aproveitando o contexto de Maria e a importância da mulher, poderia explicar sobre Maria Madalena? Ela foi apóstola também? Você sabe que o Papa Francisco colocou um dia da liturgia dedicado a Maria Madalena, foi uma reforma na liturgia que ele fez, e ele colocou o título Apóstola dos Apóstolos. Então, hoje, oficialmente, a Igreja Católica chama Maria Madalena de apóstola. Olha que interessante. Não que ela fizesse parte do grupo dos 12, mas ela teve uma função de apóstola. Porque o que é um apóstolo? É alguém que foi enviado, é alguém que recebeu uma tarefa. Vem da mesma base de anjo. Anjo e apóstolo é a mesma coisa. É alguém que é enviado, um mensageiro. Então, o apóstolo é aquele que tem uma missão de evangelizar, de pregar, de anunciar alguma coisa. Quem foi que recebeu o encargo de anunciar a ressurreição de Jesus aos apóstolos? Madalena. Jesus falou, vai lá e avisa eles. Então, ela foi a apóstola da ressurreição. Por isso que a Igreja Católica chama ela hoje de apóstola dos apóstolos. Chique pra caramba, né? Muito legal. É. Seria muito bom se o professor pudesse falar sobre a história e a doutrina das indulgências. Seria muito bom. Mas isso dá uma conversa de 5 horas. Basicamente, eu posso resumir aqui. Sim. Gente, indulgência é um negócio complicado. É difícil mesmo de entender. Não é fácil, não. Então, eu vou explicar aqui e depois você deixa a pergunta de novo, que com certeza vai ter. É assim, ó. Quando você peca, você já pecou, Tiago? Já pecou. Então você sabe, você está por dentro. Quando você peca, você desorganiza em você seus pensamentos, suas emoções, seus desejos. Por quê? Porque você pratica algo que não é bom do ponto de vista moral, não é bom, mas aquilo tem alguma coisa agradável, porque senão você não praticava. Então, um exemplo. Estou com ódio da Thalia. E fico pensando em vingança. Isso é pecado. Concorda? Então, eu estou pecando. Eu estou planejando vingança. Estou planejando ódio, fazer mal a Thalia. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou me desorganizando internamente. Eu estou botando em mim costumes, hábitos, porque isso tudo vai virando hábito, vai virando costume, não é? Eu estou me treinando a ter ódio, a ter raiva. Então, eu me desorganizei internamente,
Agora eu aprendi a ter ódio, eu treinei ter raiva, ter vingança. Tudo bem. Aí agora eu me arrependi, falei, não, é bobagem pensar isso, vou pedir perdão a Thalia, vou me confessar, estou perdoado. Ok, eu estou perdoado. Eu não mereço castigo nenhum, porque eu estou perdoado. Mas eu também estou desorganizado. Veja, eu recebo perdão, eu não tenho mais castigo da parte de Deus. Eu estou perdoado. Mas eu estou desorganizado. É fácil para mim agora, de novo, trabalhar a vingança dentro de mim, porque eu estou treinado agora, eu me desorganizei. Aí é que entram as indulgências. As indulgências não são para perdão de pecados. Perdão de pecados você tem na confissão. As indulgências é para essa reorganização interna, ou, em outras palavras, desapego ao pecado, para que eu não caia de novo. Então, eu faço as obras de indulgências com esse objetivo de me reorganizar. As obras de indulgências é como se fosse um treino para eu me reorganizar internamente. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar com a confissão em dia, eu tenho que comungar naquele dia que eu quero fazer indulgência, eu quero fazer uma oração por uma intenção do Papa, são essas três coisas, confissão em dia, comunhão, oração por uma intenção do Papa, e aí eu faço uma outra obra que a igreja sugere, que são chamadas obras indulgenciadas. Pode ser a leitura da Bíblia, pode ser uma caridade com alguém, pode ser a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu faço esse conjunto de coisas nessa busca por me reorganizar internamente. Não é perdão, é organização interna. Entende? Sim. Então, em resumo, é isso. A indulgência continua existindo na igreja, continua valendo, só que ela é muito mal entendida. Sim. É preciso entender. O que foi chegado para mim, né, e o que eu entendia até agora, né, que escutando sua explicação, é que as indulgências era como se fosse tirasse uma mancha e o nosso tempo no purgatório seria menor. Então, o que a indulgência tem a ver com o purgatório? Porque o purgatório é a mesma coisa. O purgatório não é para perdão de pecados. O purgatório é para você purgar, limpar aquele apego que você tem ao pecado, se reorganizar internamente para você entrar no céu. Entendi. O purgatório não é um ambiente de perdão de pecados. Perdão de pecados a gente tem na terra, na cruz de Cristo, na confissão. É aqui o perdão dos pecados. O purgatório é o momento de desapego, reorganização interna, tirar aqueles hábitos, aqueles vícios maus, para entrar no céu. Então, quando você faz uma indulgência, você está, sim, adiantando o que você faria no purgatório. Perfeito. Entende? Ótimo. A pergunta do Paulo aqui, você meio que já falou durante o episódio, mas ele falou de um ponto mais específico. Acompanha o senhor... Boa tarde, professor. Acompanha o senhor há muito tempo. Ele acompanha o senhor, está falando de Deus? É, o senhor. Ah, eu? É, o senhor, o professor. Pelo amor de Deus, gente. Me esclareça, por favor. Um protestante me disse que quem não dá 10% não é dizimista e não tem fé e não tem confiança em Deus. Deve estar certo. Quem é que falou com ele? Um protestante. Então, na igreja dele é assim. Agora, ficar ouvindo protestante, você vai virar protestante. Então, observa bem. Dízimo no Antigo Testamento, antes de Cristo, era um imposto. Inclusive, com o projeto dos sacerdotes tomarem o poder em Jerusalém, o dízimo era o imposto dos sacerdotes, para os sacerdotes. Então as pessoas pagavam para o templo um imposto, porque o templo virou a Receita Federal de Jerusalém. Se você ler lá em Malaquias 3, está dito assim: leve os dízimos à casa do tesouro. Porque a casa do tesouro, o tesouro nacional, que o nosso fica em Brasília,
lá ficava dentro do templo em Jerusalém. Era o governo, era o imposto de renda, o dízimo. Então, isso é a condição do Antigo Testamento. Fazia sentido porque era um governo sacerdotal. Quando Jesus vem, Jesus não monta um governo, Jesus monta uma igreja, uma comunidade de fiéis, de pessoas que querem evangelização. Não tem mais sentido imposto. Então, no Novo Testamento, não existe mais dízimo como imposto obrigatório de taxa de 10%. Não existe no Novo Testamento isso. Na Igreja Católica, continua-se usando o termo dízimo, mas com outra conotação, com outro sentido. É uma doação que você faz. No Antigo Testamento é um imposto de 10%, igual ao imposto de renda do Brasil. Dependendo da faixa que você cai, vai até 27,5%. É imposto. Por isso que era 10%, imposto. Estava até melhor que o nosso aqui de 27,5%, mas era imposto. Agora, lá no Novo Testamento não tem mais imposto, porque não tem governo cristão. A igreja não é um governo. A igreja é uma comunidade. Então, hoje a Igreja Católica, oficialmente, preste atenção, oficialmente a igreja não usa a palavra dízimo. Lê o catecismo todinho, lê o Código de Direito Canônico todinho e me diga se tem palavra dízimo aqui. Não tem. Porque na Igreja Católica não existe dízimo de 10%. Isso era uma coisa que ficava no Antigo Testamento. Ah, mas na minha paróquia tem pastoral do dízimo. Ok, só que aí você vai entender que a palavra dízimo lá é simbólica. Não tem nada a ver, nada, com o dízimo do Antigo Testamento. Então, quem está pregando que tem que pagar o dízimo, quem não paga o dízimo não é fiel a Deus, e o dízimo é 10%, se não for 10% você não é fiel. Quem fala isso é aquela turma, que eu já disse antes, que quer te enrolar, que quer arrancar teu dinheiro. Larga de ser tonto. Aprende a Bíblia, aprende o catecismo, meu filho. Um abraço para você. Aula, hein? Boa tarde, professor. Gostaria de entender melhor o que é de fato a conversão, porque eu sempre fui católica, mas por um tempo estive afastada da igreja, mas nunca fui em outras igrejas e nunca deixei de crer em Jesus. Mas aí acredito que tive um verdadeiro encontro com Jesus e comecei a me interessar mais em estudos bíblicos e dentre outros estudos para conhecer melhor a doutrina católica. Tá bom. Conversão é uma mulher, né? É a Leni Ramos. Lenir, conversão no Evangelho é uma palavrinha grega chamada metanoia. Grava aí, metanoia, uma palavra grega que significa mudança de pensamento. Então, quando Jesus dizia lá em Marcos, capítulo 1, ele dizia, convertei-vos. É uma palavra grega, porque o Evangelho de Marcos foi escrito em grego. Jesus está dizendo, metanoie-se, misturando o grego com o português, né? Ou seja, mude o pensamento. Como é que eu sei que eu sou convertido? Não é se eu deixei de fumar, de beber, é se eu mudei a forma de ver o mundo. Se eu estou vendo o mundo com os olhos de Jesus. Se eu estou vendo as pessoas com os olhos de Jesus. Se eu estou tratando o meu próximo como Jesus tratava. Conversão é uma coisa da mente para o corpo que se transforma em comportamento. Ah, eu me converti. O que você fez? Não, agora eu estou indo à igreja todo domingo. Não significa nada. Você pode estar indo à igreja todo domingo com a mesma porcaria de pensamento de antes. Pessimista, mal educado, arrogante, invejoso. E você está indo à igreja todo domingo, e daí? Você se converteu? Não. Conversão não é algo que o IBGE pode medir. Ah, lá, ó, tem 50% da população do Brasil é católica, é convertida. Não, é católica, se diz católica. Conversão o IBGE não mede. Ninguém mede, é interior.
é o modo de ser da pessoa, é um estilo de vida, é um modo de ser. É mentalidade segundo Cristo. Tá bom?